Olá, meus amigos da PUC Virtual. Essa é a segunda videoaula do nosso curso de tópicos de processo do trabalho e recursos trabalhistas. Nessa segunda videoaula, abordarei o tema audiência trabalhista. Vocês perceberam que o processo do trabalho ele tem algumas premissas, alguns postulados, alguns princípios que regem exatamente a sua estrutura, e todos os demais atos processuais acabam também se modulando a essa concepção principiológica, a tudo aquilo que faz parte dessa estrutura do direito processual do trabalho. Um desses princípios é o chamado princípio da concentração de atos processuais. Esse princípio da concentração de atos processuais, anexado também ao chamado princípio da oralidade, ao princípio da imediatidade, faz com que a audiência trabalhista seja, na realidade, o ato processual mais importante de todos aqueles que nós já conhecemos durante o caminhar do processo trabalhista. Por que isso efetivamente acontece? Porque exatamente ali será a oportunidade de praticar o maior número possível de atos processuais. E se nós percebermos em qualquer um dos ritos, seja o ordinário, seja o sumaríssimo, a tendência do legislador é efetivamente dar ao jurisdicionado uma audiência unificada em atos, uma audiência una, uma audiência em que nós vamos praticar inúmeros atos processuais. Vejam que esses seriam os ditames do artigo 849 da CLT e também do artigo 852-C, também do texto consolidado. O que de importante é destacar na chamada audiência trabalhista é que ela pode ter, digamos, três concepções práticas. Numa primeira concepção, nós teríamos uma audiência, nesta mesma audiência, três fases conjuntas. A fase de conciliação, também chamada de fase inicial, uma fase de instrução e a chamada fase de julgamento. Numa segunda concepção, nós teríamos uma fase inicial e uma fase de instrução numa sentada e depois uma fase de julgamento e uma próxima oportunidade. E aí nós teremos uma terceira perspectiva prática também, que seria o fracionamento efetivo e pleno dessa audiência trabalhista. Primeiro numa audiência inicial, segundo numa audiência de instrução e depois na audiência de julgamento. Vejam vocês que esse fracionamento ele só subsiste em decorrência de um determinado mandamento constitucional. O fato de termos uma audiência una não significa dizer que nós vamos, então, em toda e qualquer circunstância, traduzir inclusive em afastar certos preceitos de proteção processual, certos princípios processuais descritos na Constituição. Nós iríamos afastar exatamente por ter como fim almejado a unicidade desses atos processuais. Não é essa a realidade do processo trabalhista. O processo trabalhista também permite, na sua audiência, o chamado fracionamento dos atos processuais. Repito, isso acontece exatamente com foco nos mandamentos constitucionais, nos princípios processuais da ampla defesa e do contraditório. Poderíamos aqui citar alguns motivos de fracionamento. O costume da vara, ou seja, a vara do trabalho primeiro elabora com a audiência inicial para depois elaborar com a audiência de instrução. Podemos também citar a chamada documentação complexa, onde a empresa traz um número significativo de documentos que impossibilitam uma impugnação dos mesmos. Podemos citar também a chamada perícia. Na realização de uma perícia, a audiência tem que ser necessariamente fracionada, exatamente para que depois de realizada a perícia, as partes pudessem produzir outras provas, as provas orais a serem coletadas, e também a ausência de testemunhas, obviamente respeitado as regras, tanto no rito ordinário quanto no rito sumaríssimo, já que no rito ordinário se permite a apresentação de rol de testemunhas e no rito sumaríssimo o que se permite é o chamado convite à testemunha. E aí, convidada e não comparecendo, ela poderá sim ser chamada, intimada pelo próprio Poder Judiciário. Lembrando que a questão da prova testemunhal fica também afeita àquela regra geral de que as testemunhas serão levadas independente de intimação. Pois bem, se nós pudéssemos aqui salientar os atos processuais ocorridos durante essas fases, que nós chamamos de audiência, mas na verdade são fases da audiência,
Nós poderíamos citar a seguinte concepção. Na primeira fase, nessa fase inicial, nessa fase de conciliação, 2 atos processuais são praticados. A conciliação, a tentativa de conciliação, a primeira proposta obrigatória de conciliação e, frustrada esta, a chamada coleta da defesa trabalhista. Defesa no seu sentido amplo, né? Defesa seria, portanto, a coleta tanto de uma exceção, tanto também quanto me parece também viável essa possibilidade da reconvenção trabalhista, mas o instrumento processual mais praticado, a contestação trabalhista. Então essa seria a abordagem precípua da primeira fase. Numa segunda oportunidade, nós teremos uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução é que nós teríamos então a conjugação da chamada prova oral trabalhista. Lembrando que perícia deveria ter sido feito antecipadamente, para depois ser realizada a audiência de instrução. A prova documental já é então anexada com a inicial e já é também juntada com a defesa, com a contestação. E sobraríamos então apenas a prova oral chamada de depoimento pessoal, que seria o depoimento das partes, e também com relação à nossa prova testemunhal. Aliás, nós sabemos muito bem que isso, a prova testemunhal, acaba sendo muito mais utilizada não porque quer o processo trabalhista, mas é porque efetivamente dentro da dinâmica processual e da própria dinâmica material, as provas testemunhais assumem um papel muito mais relevante de trazer a verdade real, de buscar pelo menos a verdade real, no mínimo a verdade processual, aquela que portanto surge dos próprios depoimentos das partes. E com relação ao depoimento pessoal, a busca da chamada confissão, a confissão real, aquela portanto afirmada então em relação às partes, com relação a um determinado fato, e a confissão ficta com relação ao desconhecimento do fato, a recusa em responder às perguntas, ou até mesmo a chamada falta à audiência de instrução, onde deveria depor. Depois de feita toda essa coleta, que portanto também será, digamos, procedimentada dentro dos padrões tanto do CPC quanto da CLT, nós teríamos a fase que seria a fase de julgamento. E aí, nessa fase de julgamento, a tutela jurisdicional é prestada, o juízo se convenceu da pretensão ou da resistência do réu, e aí nós teríamos a finalização dessa primeira fase cognitiva, que obviamente será agora repassada a um novo caminho, ou pelo menos a continuidade de um caminho que nós vamos abordar na terceira videoaula, que seria a parte então de recursos trabalhistas. Indicaria a você a leitura das obras do professor João Humberto Cesário e também do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que também tem obras relativas à chamada audiência trabalhista. Até a próxima!